Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 14, dia 22 de janeiro de 2026. Portanto, a alma humilhada é sensível a uma nuvem de culpa na qual foi arrebatada, e verá que deve se declarar culpado de todas as linhas da lei espiritual. Vê-se uma massa de iniquidade, desde o alto da cabeça até a planta do pé. Não há coisa sã, senão chagas, contusões e chagas em putrefação. Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. 5. Um senso da hediondez de seus pecados, as circunstâncias agravantes com as quais foram atendidos. Lucas 15:18. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e antes de você. Cada pecado perfura o coração do penitente, e por isso é maravilhoso ver que destreza tem um pecador arrependido em agravar seus pecados em suas orações e queixas. O tempo, o lugar, a pessoa e cada circunstância disparam como um dardo no fígado. Por último, um sentido do mal do pecado. Os homens podem ver o pecado, que não veem o mal dele. Daí, professar o pecado em vez de confessá-lo, voltando-se para ele em vez de desviar-se dele. Mas, se alguém visse o aguilhão da serpente, ele não o levaria ao peito. Lucas 23:24. Mas a linguagem do Senhor para a alma a quem ele está traindo ao arrependimento é que, Jeremias 2:19, a tua própria maldade te corrigirá, e a tua apostasia te repreenderá. Sabe, pois, e vê que uma coisa má e amarga, que abandonastes o Senhor teu Deus, e que o meu temor não está em ti, diz o Senhor Deus dos exércitos. E há o mal duplo no pecado, do qual a alma agora é sensível. Há o mal disso com relação a si mesmos. Eles são sensíveis aos frutos amargos do pecado. Romanos 6:21. Que fruto tivestes então nessas coisas, das quais agora te envergonhas? Porque o fim dessas coisas é a morte. Eles veem agora que a videira é a videira de Sodoma. As uvas são uvas de fel, os cachos amargos, e seus dentes estão embotados. Eles clamam como os filhos dos profetas em outro caso. 2 Reis 4:40. Ó homem de Deus, a morte na panela. Este é o perigo do pecado, do qual eles são sensibilizados. Eles veem a culpa disso, deixando a alma aberta a golpes temporais, espirituais e eternos. Jeremias 14:7. Ó Senhor, ainda que as nossas iniquidades testifiquem contra nós, faze-o por amor do teu nome, porque são muitas as nossas apostasias. Pecamos contra ti. Portanto, o horror se apodera deles, por causa dos justos juízos de Deus. Eles são levados a se perguntar que não estão no inferno, bebendo o cálice da ira de Deus. Seus corações tremem ao olhar para trás, para a ruína que pairava sobre suas cabeças em seu estado natural, que o cálice venenoso que eles beberam não os despachou. Por isso eles temem se intrometer no pecado novamente, como alguém faria para levar uma serpente em seu seio. B. O mal disso com respeito a Deus é Cristo, e isso em um tríplice aspecto. 1. Como contrário à santa lei de Deus, 1 João 3:4, quem comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
Pelo pecado, alguém quebra a cerca viva. Sim, a derruba e assim pisa no terreno do diabo. Que maravilha então uma serpente o morder? Agora, o pecador vê a equidade da lei de Deus e tão claramente percebe o mal da transgressão. Romanos 7,12. A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. E a quebra dessa cerca tão gloriosa fere o coração penitente, o espírito sincero de um penitente evangélico. 2. Como contrário à natureza santa de Deus. Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade. O pecado é o pior dos males em si mesmo e aos olhos do penitente. Não há nada tão contrário ao bem principal e, portanto, é o mal principal. Agora, o verdadeiro penitente ama a Deus, sua santa natureza e perfeições e, portanto, seu pecado é pesado para ele, porque por ele andou contrariamente a ele. Lamentações 5,16. Ai de nós que pecamos. 3. Como a causa de aquisição dos sofrimentos de Cristo. Zacarias 12,10. Eles olharão para mim, a quem traspassaram, e chorarão por ele, etc. O Monte Calvário é o boquim para o verdadeiro penitente. Os sofrimentos de Cristo são os comentários sobre o pecado que o verdadeiro penitente lê. Os gemidos de um Salvador moribundo rasgam seus corações e pelas feridas de um Redentor eles veem o mal do pecado. Esta é a repugnância do pecado. Isaías 30:22. Pelo qual não é apenas odiado pelo que o acompanha, mas é abominado por si mesmo, como algo que a alma não pode mais digerir. 2. Pelas qualidades dele. Isso é: 1. Um sentido particular e distinto do pecado, não geral e confuso. Nenhum homem ou mulher que ouve o Evangelho, tendo um entendimento comum, mas se confessa pecador. Mas muitos, no entanto, são cegos quanto aos detalhes. Mas isso coloca a pessoa na capacidade de colocar as mãos nas suas feridas, dizendo, no Salmo 54, contra ti somente eu pequei, e fiz este mal aos teus olhos. Mostra-lhe suas transgressões particulares, nas quais ele excedeu, e os males particulares pelos quais ele cedeu e ofendeu nesses. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por toda a ajuda que o Senhor tem me dado. Amém e amém.